Estabelecer propostas, orientar ações e propor medidas estratégicas para a redução da mortalidade materna, fetal e infantil por causas evitáveis, por meio de atividades que contribuam para a melhoria técnica, acadêmica dos profissionais envolvidos. Articular os órgãos da rede perinatal para informá-los e sensibilizá-los sobre as discussões e proposições do Fórum Perinatal. Então, toda a região ampliada vai ter que ter esse fórum, tá, gente? Já destacando isso aqui, como também atribuição no início do ano. Divulgar os dados e propostas elaboradas pelo Fórum Perinatal da região ampliada para os órgãos competentes e sociedade em geral, com o objetivo de orientar sobre as intervenções necessárias à qualificação da rede perinatal. Recomenda-se que o Fórum Perinatal das regiões seja composto pelos seguintes membros. Aí eu não vou me ater à leitura, mas é importante que a gente veja que tem representação do COSENS em todas as regiões e também de outras entidades. Os fóruns perinatais, lá embaixo, tá? Os fóruns perinatais são ligados diretamente à respectiva CIRA e terão uma coordenação colegiada executiva composta por um representante de cada unidade regional de saúde do território da região de saúde ampliada, indicada pelo respectivo superintendente ou gerente, e um representante municipal indicado por cada COSENS regional. Então, cada representante deverá indicar um suplente. Então, também nas primeiras reuniões do ano, é importante que sejam feitas essas indicações de composição por COSENS. Entrando na pauta de alterações. Aprova a alteração da deliberação 902, que aprova o incentivo financeiro à implantação do CAPS, altera para garantir prazo de execução do recurso. Tá? Então, altera o artigo 5º da resolução 2938, os municípios contemplados terão prazo de 60 meses após o recebimento do incentivo financeiro para a execução do projeto de implantação do serviço na modalidade CAPS-AD. Se aplica a esses municípios aqui listados. Tá? Então, pedindo aqui atenção aos presidentes e aos apoiadores para levar ao conhecimento desses municípios. Letra A2, aprova a alteração da deliberação CIB 1600, de outubro de 2013, que aprova as normas gerais de incentivo federal de investimento em serviço hospitalar de referência para atenção às pessoas com sofrimento mental, com necessidade decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas. Altera para corrigir a alocação de leitos de retaguarda de saúde mental. Insere o município de Divino das Laranjeiras com um leito, exclui o município de Mendes Pimentel com um leito e insere mais um leito em Itabirinha, tudo pactuado em CIR. Letra B1, aprova a alteração da deliberação CIB 1862, que aprova o recurso financeiro para o município de Uberlândia executar as obras do SVO. Altera para conceder prazo e nova alocação financeira para o término do SVO de Uberlândia. Então, altera o parágrafo 1º, que passa a vigorar, dizendo que o gestor municipal deverá executar o recurso financeiro até 31 de março de 2016. Estabelecer a complementação de recurso financeiro no valor de 131 mil para o município de Uberlândia, sendo 106 mil para concluir a obra de reforma e ampliação relacionada à revitalização do imóvel destinado ao SVO, 18 mil para aquisição e instalação do sistema de ar-condicionado e 7 mil para o serviço de revitalização e paisagismo externo. Letra B2. Aprova a alteração da deliberação 2.204, que aprova o incentivo financeiro de forma complementar para as ações de vigilância. Então, essa foi a que nós aprovamos no mês passado, retrasado, mas ela saiu com erro de número de domicílios. Então, altera para adequar o número de domicílios e valor financeiro a ser disponibilizado a 32 municípios que constam do anexo. Letra C. Altera o anexo único da deliberação CIB 2.209, de outubro de 2015, que aprova a regulamentação dos centros estaduais de atenção especializada e seus processos de supervisão e avaliação. Altera para readequar a garantia do acesso aos serviços. Então, também teve erro na publicação de outubro. Foi retirada a necessidade de serviço de terapeuta ocupacional. Para os centros que ofertam apenas o atendimento à saúde da mulher, volta a ter obrigatoriedade de garantir o serviço de ultrassonografia e retira a obrigatoriedade de serviço de cardiologia. Foi também um equívoco de publicação. Letra D1. Aprova a alteração do anexo único da deliberação 2.165 da UPA de atendimento às urgências. Tá? Altera para facilitar o recebimento do custeio. Então, esse
essa nossa deliberação, ela é aquela que garante o custeio de uma UPA até ela ser habilitada pelo Ministério. Antes, tinha que esperar a habilitação. Agora, vocês vão ver que simplificou. Então, altera para facilitar o recebimento, que antes era de... Isso tinha que aguardar a habilitação. Então, fica alterado, que passa a vigorar. Os municípios somente farão jus ao recebimento do incentivo após o parecer favorável da área técnica, mediante aprovação no SAIPES, e com funcionamento comprovado. Então, agora, basta o parecer favorável e o município já pode começar a pleitear o recurso estadual até que seja habilitado pelo Ministério da Saúde. Letra D2, altera o anexo único da deliberação 1666, de novembro de 2013, que aprova a rede de atenção da Macro Norte. Altera para garantir o incremento de 4 USA e 8 USB, perfazendo um total de 12 ambulâncias, para o SAMU 92 da região ampliada Norte. Para os municípios de Salinas, Manga, Monte Azul e Bocaiúva, 1 USA para cada. Para os municípios de Olhos d'Água, Grão-Mogol, Jequitaí, Mirabela, Montes Claros, Curral de Dentro, por causa da BR-116, Verdelândia e Santa Cruz de Salinas, 1 USB para cada. Letra D3, aprova a alteração do anexo único da deliberação 2212, de 21 de outubro de 2015, que aprova a habilitação das seguintes, das equipes aeromédicas do Serviço de Atendimento Móvel das regiões ampliadas Centro e Sul, para implantação e continuidade do suporte aéreo avançado. Altera para definir o custeio até habilitação pelo Ministério da Saúde. Então, altera o artigo 3º da resolução, que passa a vigorar. A Secretaria de Estado da Saúde custeará as equipes do SAMU Centro, base centralizada em Belo Horizonte, e Sul, base descentralizada em Varginha, para o serviço de suporte aéreo avançado, conforme o valor de equipe de aeromédica, até essas serem habilitadas pelo Ministério da Saúde. O custeio da parte do Estado para cada equipe será por unidade habilitada, sendo R$ 38.500 por mês, conforme a portaria ministerial 1010 e a portaria 1473. Letra E, aprova a alteração do anexo único da deliberação CIB 2106, que aprova o prazo de execução dos recursos financeiros de incentivo à criação e à efetivação de ouvidorias com função regional no Sistema Único de Saúde. Altera para conceder prazo para a execução das ações e recursos financeiros. Então, passa a vigorar. Os recursos que tratam o artigo 1º deverão ser executados até 31 de agosto de 2016. Então, esse recurso das ouvidorias. A de referendo, o primeiro deles que foi feito, em novembro, aprova a prorrogação automática também de municípios que foram contemplados na deliberação 1817. Esses municípios instituem incentivo financeiro ao fortalecimento e ampliação de equipes de regulação, controle e avaliação dos municípios, polos. Estão dando prazo aqui para a execução desse recurso, até 30 de junho de 2016. A deliberação também há de referendo, no dia 24, autoriza o desconto do valor do Fundo Municipal de Juiz de Fora em favor do Hospital João Peni, que é da FEMIG, regulariza, então, o repasse para a FEMIG, autoriza o desconto no valor de R$ 1.955.000 do Fundo de Juiz de Fora para o Fundo Estadual em favor do Hospital João Peni da FEMIG. O desconto se refere a parcelas retroativas de protocolo de cooperação entre entes públicos, que foi celebrado em 5 de fevereiro de 2015, porém com publicação no Diário Oficial de Minas no dia 10 de abril. O desconto será realizado em 3 parcelas iguais, via PPI. Letra C, deliberação 2233, que é a que aprova o nosso teto, né, agora para o mês de dezembro, a gente tem prazo de envio. E, por fim, aqui a deliberação 2234, que aprova a alteração do anexo único da CIB de 2122, que aprova o incentivo financeiro para a realização das etapas das regiões ampliadas da 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. Então, garante a execução da totalidade de recursos já repassado aos municípios, né? Então, alguns municípios têm saldo. Altera o parágrafo 7º do artigo 4º da resolução, que passa a vigorar.
Os municípios que tiveram os planos de ação aprovados deverão executar o recurso financeiro remanescente até 31 de maio de 2016, mediante assinatura no GEICOM. Altera o anexo único da resolução, que passa a vigorar, constando nos municípios de Barbacena, Belo Horizonte, Diamantina, Divinópolis, Valadares, Montes Claros, Patos, Poços, Ponte Nova, Teófilo Otoni, Uberlândia e Juiz de Fora. Fica incorporado ao termo de compromisso a ser assinado para execução de recurso financeiro remanescente os saldos de recursos e rendimentos de aplicação financeira não utilizados na vigência do termo anteriormente firmado, de acordo com os planos de ação aprovados, com fundamento na Resolução 4.203. E revoga a Resolução 4.974, de 21 de outubro. Então, esses municípios estão autorizados a utilizar o saldo que foi passado para a realização da conferência, da quarta etapa da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. Vamos lá. Bom, é um pouco o que eu disse, assim, nós precisamos detalhar, porque vai chegar em fevereiro, isso já vai começar a ser discutido nos territórios, e aí é importante que a gente possa, que vocês tenham já fundamentos para essas discussões, que elas serão subsidiadas por estudos prévios que a SES vai soltar para o Estado como um todo. Tá? Bom, então, vamos lá. Na pauta de homologações, a letra A, letra A1, A3, letra B, nos informes, lembrando que poderá ser acrescido, a apresentação será feita direto na CIB. Nas pactuações, letra A, utilização dos saldos. Rejane. Bom dia, Rejane Curvelo. Paula, esse recurso aí, pelo que eu entendi, é só para custeio. Tem prazo de utilização por parte do hospital? Rejane, não foi falado nada, não. E, no caso, a proposta é fazer o depósito esse ano. Isso, por isso que a gente está... E a questão do município? A gente tem que repassar esse ano ou também não tem essa colocação? Eu pergunto por causa de orçamento, essas coisas, né? Se vai ter orçamento para você conseguir passar. Isso. Não, tem prazo, assim, tem um artigo lá que fala que tem um prazo para você passar o recurso. Agora, vai depender de ter dotação orçamentária, realmente. Pois é, porque chega assim, dezembro, finalzinho, né? É verdade. Aí a gente meio complicado. Mas, então, assim, não existe aquele prazo que fala que, teoricamente, a gente tem 5 dias para repassar, né? Mas a deliberação não vai prever nada com relação a isso. Eu não estou segura, Rejane, porque ela chegou para mim ontem de tardinha, assim, mais ou menos meio-dia, assim, que eu me preocupei mais em ver se a metodologia estava correta e os valores. Eu posso até abrir a minuta, ainda, não, eu tenho que abrir o e-mail. Tem que abrir a minuta para olhar, mas o que a gente vê é o seguinte: o prazo não vai, porque ele é MAC, assim, ele vai, é o que o Zé Maurício falou, está todo mundo estrangulado. E com atraso do MAC, todo mundo vai usar rápido, né? Agora, a forma, se vai ter depois também, inclusive, se vai ser no GEICOM, se vai ser prestado conta, isso, a deliberação ela não trouxe isso muito. Ontem a gente ficou conversando, eu e Maria do Carmo, de manhã, e agora eu acho que você traz um ponto que é importante, que deve ser observado, é se os municípios que vão receber, se eles terão dotação para passar. Eu acho que a gente tem que ponderar, porque é óbvio que o município quer repassar, né? Inclusive porque a gente sabe da necessidade do prestador. Mas a gente tem esse problema interno. Então, verdade. A gente tem que ver isso. E outra coisa que eu acho importante é se o prestador vai ter que prestar conta ou não. Então. Obrigada. Aqui. Paola. Diga bem. Quanto à questão do repasse, esse recurso vai ser diretamente repassado, independente, não está condicionado a nenhuma meta, né? Não. Vai ser um plus para os prestadores. Isso. E a outra questão era se nós teríamos que assinar alguma coisa no GEICOM, como ela já perguntou. Pois é, deixa eu só um minutinho, peraí. Deixa eu ver se eu salvei no pendrive, porque aí a gente abre, porque a minuta ela é pequenininha demais, por isso que eu nem dei tanta bola para ela. Fiquei preocupada mais com a metodologia. Espera aí.
a gente conhecendo a burocracia que é do Estado para pagamento, eu acredito que não vai sair desse final de ano. Que, olha bem, vamos ser bem prático aqui. Dia 24, eles devem entrar em recesso. Dia 24, 25, duvido que dia 30... Bom, quem sabe... Pois é. Mas só que a burocracia, eles vão empenhar. A burocracia que não podemos cobrar, nós vamos cobrar. Isso é obrigação nossa cobrar e ver o prazo disso daí. Mas, de acordo com que a gente já conhece a burocracia do Estado de pagar, não confie. Espero estar na conta. Vamos ver se ela está esclarecendo a forma de repasse, prazo. Desce para a gente, Isaura, por favor. Paola. Oi. Rejane, de novo. Só porque passou aqui, eu não falei, com relação àquela questão que eu cheguei até a adiantar com você, da questão da CIR, dessas emendas que tem que passar para a ciência da CIR. Eu acho que vale a pena você poder contextualizar com todo mundo, que é uma informação importante. Na realidade, Zé Maurício, a gente sabe que está sendo discutida aí a questão da CIR, mas uma preocupação que a gente tem é porque essas demandas elas são levadas na CIR e chegam para a gente para a ciência, né? Mas muitas vezes chega para a ciência assim, tantos mil para tal município para contar o objetivo. A gente não conhece o projeto, a gente não sabe, né, a proposta. É uma deliberação do deputado com o município, que a gente acha que é legítimo, não estou falando que não seja. A minha preocupação é porque, muitas vezes, passam algumas questões na CIR para a gente ter ciência, e depois, quando dá algum problema ou precisa de alguma discussão, é colocado assim, não, mas deu ciência na CIR, né? Então, eu entendo que ou isso tem que ser realmente dividido com os municípios saberem o que é, qual que é a proposta, ou então eu não vejo o porquê dessa ciência na CIR. Porque, na nossa última reunião mesmo, foi passada uma emenda lá para a nossa ciência, que a gente não sabe muito, que é uma proposta com relação ao SEM, direto do governo federal com o município, mas a política do Estado está sendo colocada agora ainda para discussão, né? Eu tenho um problema no meu município de uma UPA que foi construída no município, que foi passada em CIR, e que hoje está lá fechada, porque não tem como custear, né? Então, assim, a minha preocupação, talvez seja o momento da gente estar fazendo essa reflexão, já que vai mudar a proposta da CIR, né, e CIB, porque quando você dá ciência de uma coisa, eu, pelo menos, entendo o seguinte, que se eu estou dando ciência, de certa forma, eu estou compactuando, ou estou sendo solidária, e são questões que a gente não tem muito poder de discussão. Eu vou falar que o dinheiro que vai para o município, que o deputado liberou, que não vai, né? E, muitas vezes, a gente vê que são questões políticas e que estão passando por cima dessas questões técnicas. E aí eu me preocupo, porque o dinheiro é pouco e a gente fica, né, com a responsabilidade de estar tendo ciência daquela situação. Então, nada contra o dinheiro vindo do deputado, muito antes pelo contrário, mas a gente tem que pensar o que é essa ciência em si, porque, né, acho que não cabe a gente dar ciência de uma coisa que a gente não conhece. Posso falar, Paola, só complementando?
Essa coisa da emenda parlamentar também foi uma coisa que eu fiquei com muita dúvida de por que ela passava pela CIR, porque ela passa como um informe, só como valor. Depois eu fiz uma reflexão que, né, provavelmente, esse informe que se dá na CIR é até para aquele grupo de municípios, para a região saber que aquele município já está sendo contemplado, por exemplo, com recurso para a construção de um CAPS. E, se tiver que ter essa discussão na CIR, não precisa, novamente, deste município ser contemplado. Eu imagino que este conhecimento na CIR seja para o processo de planejamento regional, do que já foi contemplado aí ou não. Eu não entendo que o informe implique numa pactuação ou numa aprovação ou não daquele conjunto de municípios. Mas ele vem para cá, tá vendo que ele vem na pauta de homologações da CIR, entendeu? Então foi dado ciência. Isso que a Rejane tá colocando, e que eu acho que aí merece de nós, Cris, assim, a gente tentar aprofundar com a SES e até, né, até onde vai essa responsabilidade. Por quê? A emenda parlamentar é ato discricionário do... Né, agora, quando você leva para a instância de pactuação, mesmo que em formato de homologação de si, está todo mundo dando de acordo. Então, no seu exemplo, não é absurdo. Vão que um deputado legitimamente conseguiu um CAPS para um município de 1.000 habitantes. Chutei bem alto, assim, para falar de uma coisa absurda. E ali, naquele território, já está cheio de CAPS. Se levar para si, vai dar ciência da mesma forma. Entendeu? Então, assim, para o processo de planejamento, isso não vai contar, porque já veio decidido. Então, porque pode decidir de coisas importantes, né, assim, que terão um impacto na região, mas pode também não ser uma coisa que traga impacto e os gestores se tornam solidários. Então, a Rejane traz isso mais como uma provocação, não no sentido da legitimidade do parlamentar, mas qual é o papel da CIR, efetivamente, diante das emendas parlamentares. Eu só consigo entender uma lógica disso na perspectiva de um planejamento regional. Quanto mais forte o planejamento, mais os municípios vão conseguir influenciar, inclusive, as emendas dos seus próprios parlamentares. Isso se tivéssemos o planejamento regional das necessidades. Como não tem, então acaba ainda vindo uma necessidade de acordo. Eu só não entendo por que isso entra como homologação aqui na CIB estadual. Ele já entra. É porque precisa da CIB para enviar. A emenda parlamentar, um dos documentos, ela precisa da CIB. Ok? Bom, então aqui, Maurício. Eduardo. Hã? Então, só esclareceu. Tá, peraí. Lá estou falando que vai passar direto para o fundo municipal, do fundo estadual para os fundos, né? Agora, e fala de um prazo mínimo, viu, Rejane, para repassar. Fala que vai passar de acordo com o prazo mínimo. Como eu disse para vocês, essa foi a minuta que a Maria do Carmo redigiu. Ela sempre, né, todos eles passam para a área jurídica. Então, pode ser que venha um anexo aqui, que tem que assinar um termo, tem que fazer isso. A operacionalização, você vê que a minuta ela termina aqui. Tá? Então, mas é importante... Não, sim, mas ali está colocando prazo mínimo, mas é isso, vai ter que fazer alguma assinatura em GEICOM, é isso que o pessoal está querendo já saber, como é que vai ser a prestação, se vai ter prestação de contas. Ele não detalha, e aí é isso, quer dizer, o que nós queremos é que seja da mesma forma do MAC, relatório anual de gestão, sem nenhum tipo de complicação, mas eu acho que o ponto principal que a Rejane levantou ali é os municípios que estão elencados aqui nesse Excel. Todo mundo tem dotação orçamentária no final do ano para conseguir repassar esse recurso? Não é? Isso é uma questão que precisa ser vista. Paola, sabe por que o questionamento? Porque é o seguinte, nós já estamos quase no meio do mês de dezembro. Até sair isso no GEICOM, para assinar, para o Estado verificar, depositar o dinheiro, a gente conseguir dotação, orçamento, transferir, o mês de dezembro acabou. Certo. Então, precisa detalhar. Se vai passar diretamente, sem assinatura, sem nada, vamos contemplar todos eles. Isso. Tá bom, entendeu? Isso. Porque senão a gente também fica nessa... E a gente sabe que o GEICOM é um sistema que é péssimo. Né? A gente entra, não, por isso que ela usou, inclusive, a expressão ali, ressarcimento de MAC. O que a Maria do Carmo nos informou é o seguinte, ela está tentando achar o jeito mais rápido para poder passar. Agora, tem, né, uma parte burocrática que precisa ser cumprida. Artigo 2º.
Hã? Essa é a segunda, vai estar quinto aí, né? Eu acho que aí resolve grande parte dos problemas. Não, ressarcimento. Mas isso que ela está dizendo, ela está tentando isso. Ela está tentando a palavra ressarcimento. Porque, na verdade. Se for, dispensa, prestação de conta e tudo. Mas, assim, há uma discussão dela com a Ludmila, porque realmente não é ressarcimento. Né? Nós pegamos só como base de cálculo, mas a palavra ressarcimento é uma tentativa da Maria do Carmo de tentar passar isso rápido na mesma modalidade do MAC. Tá? Mas, de toda forma, a gente cai no problema que a Regiane levantou. Será que Alfenas tem dotação para receber lá 100 mil, 200 mil agora, no final do ano? Esse é o negócio, né? Não sei nem qual é o valor. Gilson. Bom dia a todos. Paola, a minha pergunta, quando você coloca, ela responde em parte, né? Porque, dado a questão dos atrasos, principalmente no primeiro quadrimestre, os municípios acabaram por socorrer os hospitais, né? Principalmente aqueles que têm hospital 100% público. E faltou aí, sabe? Enfim, é só para colocar e registrar. Eu acho que faltou isso em dizer que aqueles que já tinham feito alguma questão, né? Porque, embora tenha ressarcimento, aqueles que fizeram, como foi o caso nosso, em que nós já fizemos esse ressarcimento de 2014, primeiro quadrimestre, em decorrência dos atrasos todos, então nós vamos passar o recurso, porque quando sai a lista, sai nominal ao prestador e não ao município, né? Então, parece que fica... a gente está pagando duas vezes e esse recurso que foi utilizado do componente 15%, isso cria para a gente um vazio, porque agora a gente não vai ter como ressarcir ao fundo, né? Gilson, acho que a sua observação ela é importante, porque realmente não pode usar a palavra ressarcimento, porque não é ressarcimento. Usou como base de cálculo a produção de 2014. Né? Então, e ali sai município e o valor do prestado por prestador, porque município tem mais de um prestador. Com a base de cálculo foi toda a produção das instituições, então tem que sair sempre para tal instituição qual o valor apurado no método. Não é? E aí a forma de repassar para os municípios tem gestão dos prestadores, vai para o município. E quem não tem, vai para o prestador. Agora, isso realmente foi a base de cálculo para poder garantir o que nós aprovamos lá atrás. Na 1073, os 49 milhões é para socorro aos hospitais. Então, aí, agora, a gente precisa, eu vejo que precisa descaracterizar essa questão de ressarcimento aqui. Tá? É base de cálculo mesmo, porque senão vai ficar parecendo que a gente estava devendo, né, alguma coisa. Isso é plus, isso é para além, isso é dinheiro do fundo estadual. Se os fundos municipais usaram dos seus recursos, porque isso tem nada a ver com produção, é dinheiro da 1073, dinheiro federal, que nós autorizamos aqui em CIB remanejar dos blocos para atenção hospitalar. Tá? Eu gostaria, não é Paola, ressarcimento. se possível, o presidente fazer essa modificação, porque já houve um ressarcimento no caso do município. O município já pagou esse extrapolamento. Qual modificação, Gil? Só para a gente entender, para a gente registrar. Fazer qual modificação? Tirar a palavra ressarcimento. Ah, sim. Porque, assim, Paulo, o que acontece? O município assumiu, ele tinha autorizado, ele tinha regulado, e o prestador veio e cobrou do gestor local, e o gestor já fez esse pagamento. Então, isso vai criar para a gente um problema sério. E eu acredito que não tenha sido só Janaúba. Não, vários só tirar. Mas, Gilson, só para a gente deixar claro, a palavra tirar a palavra ressarcimento, mas não há dúvida da sua parte, que, por exemplo, o valor que está lá para o hospital é dele. Sim, isso. Agora, isso é novo, entendeu? Sim, não é, vou compensar. Vamos supor que você tem direito a 100 mil aqui agora nessa planilha e você já pagou 100 mil. E, de alguma forma, você pudesse ficar com isso. Não pode. Sim. Não pode. Tá? Esse é dinheiro federal de outra pactuação. Nós não podemos compensar. Tá bom. Tá? Okay. Só para ficar bem claro para nós. Espera aí um pouquinho. O que eu entendi que o Gil está colocando, ele como gestão própria, quando já saiu da liberação, o município já pegou esse recurso e já repassou para o prestador, é isso? Não saiu, não. Tá.
Eu não queria trazer nenhum tipo de polêmica, mas é o seguinte, é porque eu estava... os colegas foram perguntando sobre a questão de alteração, foram respondendo. Quando coloca, aí eu fiquei preocupado, porque é o seguinte, no início do ano, dados os atrasos do governo estadual, aí o que acontece? Nós tivemos que utilizar recurso de reserva do fundo, que era para pagar o 13º, senhor presidente, e aí o que acontece? Nós socorremos o hospital naquele momento. O recurso vem para socorrer agora em dezembro. Nós tivemos que fazer isso no início do ano. Né? Então, o que acontece? Quando vem a palavra ressarcimento, nós vamos ter um problema jurídico lá no fundo. Não. Né? Isso está entendido. Okay. Né? Assim, a palavra não pode ser ressarcimento, porque realmente foi só base de cálculo, de produção. E esse recurso que chegar para os gestores plenos, eles devem repassar para as instituições, mesmo já tendo ajudado lá atrás por outra coisa. Esse é dinheiro das instituições. Tá? Não, é porque ele já fez. Isso assim... Vamos lá, Eduardo. Então, como é que é? Estou colocando, Gilson, que talvez você possa fazer, dentro da sua contratualização, aquilo que você já utilizou de recurso próprio, você possa fazer o desconto na próxima parcela da sua contratualização. Mas com esse recurso aqui, não. Com esse recurso aqui, não. Nós vamos poder discutir a contratualização, mas... Bom, então eu acho que assim, é importante então ressaltar que no texto, se vier também o texto à tarde e dizendo não abrir agora de novo, mas pode ser que já tenha até assumido a palavra, né, ressarcimento, então a gente olha hoje à tarde, e aí a gente vê a questão do método, né, e de repasse e prestação de contas, se vai ser como vai ser, e se vai ser no GEICOM, e se a dotação, nos casos da dotação orçamentária, porque aí precisa que realmente todos esses 135 instituições, né, que são em menos municípios, são 100 municípios, todos eles comprovem que também tem dotação para receber, né, e pagar. Receber e pagar, né, porque às vezes tem para receber, não tem para pagar. Bom, letra B de bola. Política Nacional de Regulação. Então, a observação, presidente, é para ver se eles conseguem, hoje à tarde, dizer os 20, né? Os 20 primeiros. É isso. É isso. Letra C, a tipologia hospitalar. Eldemir Cosemos, Juiz de Fora. Ô, Paulo, é só porque eu acho que passou despercebido aqui no caso do hospital referência tipo 1. Se ele tiver o interesse de ser maternidade, existe o conflito aqui que existe somente o gineco-obstetra. Perdão, tá? Demir, fala de novo para mim, porque eu virei para o lado. Na tipologia do hospital, referência tipo 1. Referência tipo 1. Tá? Ele exige aqui, no caso, na porta, clínico, pediatra ou generalista. A maioria tem um generalista, porque pediatra é mais difícil do que ouro. Né? Mas ele aceitando ser maternidade, está exigindo o gineco-obstetra e o anestesista. Porém, existe uma norma do CRM que exige o pediatra dentro da sala de parto. E tem havido muito problema, porque os ginecos não estão querendo fazer o parto sem o pediatra, por causa dessa norma do CRM. E isso passou despercebido. Deixa eu te perguntar, Magali, como é que chama aquela coordenadora da cegonha? Aquela moça loura? Ana? Vamos pendurar, essa é uma boa observação, assim, porque eles fizeram uma discussão grande com relação à questão do parto, até que ponto que a gente também está complicando o parto, sabe assim? Isso então, é um complicador. A gente está complicando o que seria natural, né? Mas acho que é uma observação importante aqui de ser destacada. Ok? Tá ok, porque o pediatra, realmente, se fosse desnecessário ele estar na sala de parto, ajudaria muito, e muitos hospitais poderiam fazer. Como sempre fizeram, né? Certo. Tá ok? Paola, quanto à questão da lógica, achei interessante, porém tem um questionamento. Por exemplo, quando eles fizeram o desenho dos hospitais que iam trabalhar com a questão do parto, e qual a classificação desses hospitais, a Alfenas foi classificado como um hospital de alto risco, né? Alfenas, Alzira Verano. Foi classificado como um hospital de alto risco,
Porém, como não teve nenhuma publicação da Rede Cegonha, o hospital não recebeu recursos nenhum para ser um hospital de referência de alto risco. Né? Ele está atendendo, ele está trabalhando como alto risco, está recebendo a referência da região, mas ele não está recebendo recursos financeiros para isso. Eu já vi que, no final, aqui está que esse desenho dos recursos financeiros vão ser depois da classificação de cada hospital. Porém, e nesses casos que esses hospitais já estão na referência como classificado em alto risco e não tem recurso financeiro, o Estado vai implementar esses valores, ele vai tentar pleitear o credenciamento pegar a rede cegonha, como é que vai ficar essas situações? Tá. Ele vai seguir, vai priorizar a classificação das redes. Tá? Agora, só me explica, o Alzira Velano, ele recebe um plus, por isso, não? Ele está sinalizado dentro do plano do Estado como um hospital de gestação de alto risco. Ah, tá, mas ele não é desses hospitais já hoje. Não, nós não recebemos plus nenhum. Então, é agora mesmo, tá? É agora. Ele vai entrar aqui. Isso, é aqui que ele tem, porque ele vai ter essa capacidade, ele já está classificado, ele entra aqui, no seu desenho regional. Tá, e na hora de desenhar, então, ele vai ser reconhecido e vai receber esse plus. Isso, por isso que precisa de desenhar, ver todos eles, para que, naquele papel, qual é o aporte financeiro diferenciado que vai ter ou não. Tá? Paola, só para ver se eu entendi, é o seguinte, esses hospitais, esse financiamento vai ser para o hospital que está dentro das redes ou não? Por exemplo, rede de urgência e emergência. O hospital está na rede de urgência e emergência, a tipologia dele vai ser dentro disso aqui. Cai toda aquela outra tipologia. Financiamento, por exemplo, de porta, que já existe, cai também e é refeito dentro dessa dinâmica aqui? Reginaldo, a proposta é a seguinte, olhar para todos os territórios e ver todos os financiamentos estaduais, né? Então, os financiamentos estaduais, eles serão incorporados, aquilo é a política hospitalar. Então, se aquele hospital ele está sendo financiado com recurso estadual, no PROHOSP, no PROURGE, no PROTUDO, a política toda, o recurso todo, ele vai ser revisto dentro da lógica da agora, tá? Ele vai virar um bolo só. Então, esses hospitais que hoje estão na rede, eles serão olhados já dentro dessas tipologias. Tem papel na rede, não tem papel na rede, como é que é o papel? E continuam os financiamentos. Tá? Agora, a rede de urgência, ela vai ter sempre um financiamento diferenciado, né? Porque aqui você ver que tem vários aqui que podem estar na urgência e pode não ter. Não estar. Tá? Então, vai ser olhado tudo, porque vai olhar para as 498 instituições hospitalares. Algumas delas são porta, outras você veja que são só retaguarda. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nem todos os hospitais eles são porta. Vários deles são retaguarda para poder aguentar as portas. Né? Então, cada um vai ter que se encaixar numa determinada tipologia. Por isso que a gente não está falando de dinheiro agora. Tá? É da mesma lógica do cegonha. Né? Assim, vai ter. Qual é o papel desse hospital na rede? Pode. Paola, só para complementar o questionamento é o seguinte. Por exemplo, o recurso da Rede Cegonha hoje já é identificado para hospitais e credenciado via federal. Então, eles recebem esse recurso, esse plus via federal, certo? O Estado ele não pode articular para descredenciar um hospital que já é credenciado da Rede Cegonha. Ninguém está discutindo. Esse aqui é todo o dinheiro estadual. Tá. Então, isso que eu quero colocar. Por exemplo, se o meu hospital está lá, dentro do desenho da rede estadual, que o meu hospital é um hospital de alto risco, e ele não é hoje habilitado em nível federal com a Rede Cegonha, como é que vai ficar o financiamento? Porque nós estamos discutindo o dinheiro estadual. Isso. O federal ainda vai continuar... Isso. Aí vai ser dentro da lógica do financiamento estadual. Vai continuar buscando habilitação federal, tá? E vai ver o dinheiro estadual. Você tem papel na Cegonha, você tem papel na rede, e tem a possibilidade do Estado custear o serviço enquanto não há habilitação desse serviço federal? Não. Essa é a história do desenho, né? Porque... se vai chegar lá e você tem este papel na rede, aí nós vamos voltar para pactuar aqui. Vai pactuar todos os componentes da cegonha? Vai pactuar todos os componentes da urgência? Vai deixar separado até a habilitação? Entendeu? Aí eles voltam para fazer a discussão do financiamento aqui. Foi isso que foi colocado, da impossibilidade de já trazer, nós insistimos muito, inclusive, que já tivesse pelo menos os valores.
Só que nós depois achamos mais importante verificar até onde, por exemplo, um hospital de referência tipo 1, ele vai precisar de ser incentivado porque ele faz papel em outras redes, ou porque o tempo-resposta dele, ele precisa ter um presencial lá. Vimos um caso desse, claro, lá com o Teófilo Otoni e Padre Paraíso. Entendeu? De Padre Paraíso para Teófilo Otoni é mais de 60 minutos. Mas, para ele ser um hospital de referência, como é de uma região, ele vai ter um custo maior do que um outro que está mais perto. O plantonista pode ir e voltar. Então, qual é a realidade dos territórios? Porque, provavelmente, nem todo hospital de referência tipo 1, o financiamento é igual. Ele pode ter um financiamento maior, dependendo do custo dele e do papel dele na rede. Tá? Paola, de uma certa forma, eu acho que a gente pode passar a Natal um pouco mais tranquilo, né? A gente está muito com medo dessa política hospitalar. Mas ela é muito nova. E eu só queria lembrar, quando do PROSP, na sala do Pestana, na ocasião, no gabinete dele, os movimentos políticos partidários mudaram, regiões que viraram bipolar, tripolar, um negócio de doido, né? E as pressões são muito grandes. E aqui eu acho que assim, é jamais no sentido da prevenção. Eu acho que nós precisamos fazer um bom alinhamento do COSEMES via os nossos apoiadores, para que o nível regional fale junto com o COSEMES, porque isso vai dar muita confusão lá nos territórios. Então, assim, é todo mundo querendo colocar. Se a gente não tiver um cuidado, porque assim, são sempre os mesmos que aparecem. Mas aí vem aquela coisa, né, já foi colocada aqui das emendas, muito bem colocadas. Então, assim, esses movimentos eles existem muito. E o ano que vem é um ano eleitoral, é uma eleição completamente atípica. Nós ainda não sabemos quem vai estar em partido, né, porque isso foi mudado, a regra do processo eleitoral. Nós estamos numa crise política muito grande. Já se fala que muitos deputados estaduais e federais vão deixar o parlamento porque querem voltar para os seus municípios como candidato, porque não vale a pena vir. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito difícil e nós precisamos aproveitar esse momento, janeiro e fevereiro, para fazer esse alinhamento muito bem feito no nível central do COSEMES, no nível central da SES, para que a gente possa voltar para as regiões falando uma linguagem muito robusta para que a gente não tenha essas interferências. Aqui, presidente, é muito mais, eu acho que uma recomendação de uma ação política, porque a gente já viveu isso. E eu, quando fui presidente lá do COSEMES Macronorte, Eduardo estava lá, vários, assim, a gente via o mapinha mudando para colocar ambulância, assim, de uma coisa muito assustadora. Né? Gilson, então essa foi a preocupação de todos os gestores, né, na Câmara Técnica. Isso foi frisado várias vezes. Esse ponto quase foi retirado de pauta, porque era o medo mesmo, né, de ir para o território sem uma coisa formulada. Então, desse resumo, eu queria só que todo mundo se atentasse muito à proposta, à metodologia, que está aqui no meio, está na página 6. Olha, essa metodologia, só por causa da metodologia que a gente conseguiu aprovar que ela viesse para cá. Então, na metodologia, já vai o estudo prévio, já vai uma simulação, porque a preocupação de todos os gestores que compõem a Câmara Técnica é que essa pressão política do ano que vem, ela poderia estraçalhar a proposta assistencial, né? Então, neste momento, o mais importante é que o método será a linguagem será única, a fala do COSEMES regional e da unidade regional ela será única, um plano de ação único e com uma metodologia que foi desenvolvida também pela Iveta e pelo Chico Poté, que é o que está assessorando o Estado, né, pelo NESCOM, no desenho da tipologia, de que todos falem a mesma língua em oficinas regionais com subsídio técnico, porque a pressão política do ano que se avizinha, ela será legítima, não é? Mas que precisa ter a proteção da política hospitalar.
Tá? Então, a metodologia foi o maior ganho mesmo ali, conquistado, discutido pelos gestores presentes na Câmara Técnica, da mesma forma que para o 100, que é o próximo ponto. Então, assim, vamos pactuar o 100 agora? Está frágil. Mas vamos pactuar para poder discutir? Vamos. O 100, da mesma forma, o mais importante, isso que a gente pede auxílio mesmo aos presidentes regionais, aos apoiadores, é ao método. Se chegar um método diferente desse, nós temos um problema. Tá? Mas não acredito que vai acontecer isso. Né? Então, em fevereiro, isso já vai estar totalmente desenhado, pronto para as discussões nos territórios e contextualização das discussões. Né? Ormezinda, tem mais alguém inscrito, gente? Então, na fala do Ormezinda, a gente encerra as inscrições. Paola, é só para entendimento mesmo que a Centro-Sul ela já elaborou esse diagnóstico situacional aí que você coloca, né, como etapa. Nós seguimos, à época, o checklist da implantação para os hospitais. E foi feito, né, pena que o doutor Leandro não está aqui, mas é o Conselho Técnico do consórcio, né, que fez essa frente junto com a SRS, e nós chamamos a vigilância sanitária e tudo das duas gerências para estar dentro de todos os nossos 38 hospitais. Eu queria saber, vai haver alguma sistematização assim desse diagnóstico? Vai haver um checklist? Vai haver uma coisa? Vai poder ser aproveitado isso? Por isso, então, reforçando essa fala do Gilson, viu, Mezinda? Porque pode ser que unidades regionais, nós vimos essa discussão na última CIB aqui, né, inclusive, disso. Olha, o que foi feito não serve, então, por isso que vai ser o padrão da política. Tá? Algumas coisas, lógico, pode ser aproveitado, então, como lá no norte. Vai haver um checklist a seguir em cada região. Exato, é o mesmo método, né, de diagnóstico será feito para todo o Estado. Algumas coisas poderão ser aproveitadas, outras não, vão crescer ou vão ser descartadas. Mas a preocupação do grupo, né, foi que tivesse a mesma metodologia de apuração da realidade. Qual é? Para onde vamos? Também da mesma forma. Então, o método tem que estar igual para todo mundo. Não, acredito que muita coisa será aproveitada, né, Ormezinda? Tá. E uma coisa que eu queria fazer como observação das redes já implantadas, incansavelmente vou falar isso, que é o nosso plano diretor de regionalização para os hospitais, que hoje o que a gente vivencia no nosso dia a dia, o que não é se cumprido é porque também não cumprimos com os hospitais o nosso plano, e isso quase que inviabiliza muitos hospitais. Vou até te falar, o hospital simples, que é o tal local que eu estou entendendo que ele é o nosso nível 4. Né? Eu tenho um hospital em vazio regional e tudo mais, que ele não tem condição de estabilizar um paciente. Mas ali tinha dito que haveria um investimento para a sala de estabilização dele, e não houve. Né? Então, as redes implantadas, tanto, né, a da Centro-Sul quanto a do Jequitinhonha, está aí com seu plano regional, esquecido, né? Desde que implantamos, debruçamos demais em cima desse plano, fizemos a revisão dele e tudo, e até hoje não se tem resposta. É muito importante a sua observação. Assim, todos os processos de planejamento que já tiverem no território, eles farão parte do subsídio, né, para fortalecer ou dizer não, que esse planejamento foi inadequado, ou aquela época, até pelo depoimento do Gilson, né, às vezes foi, não sei, estou brincando, mas às vezes foi uma pressão política e não era assistencial. Então, quem vai decidir isso da realidade de todas as instituições serão os territórios. Por isso que o método tem que ser o mesmo para todo mundo. Né? Okay. Tá? Mas aquilo que a gente definisse, se falar assim, é o hospital local, tem que ter custeio e estrutura para que ele seja. Se não é agora, por isso que vai ser feito o planejamento. Em quanto tempo? Não é? Eu estou entendendo aqui, Paula, só um minutinho, que não vai ser desprezada a questão do vazio assistencial. Nunca. Então, esse hospital, que ainda não tem condições tecnológicas, né, básica, para ele precisa, ele vai ter que ter uma prioridade, ele teria que ser um isso, ele tem uma prioridade. Isso, tanto para buscar a sobrevivência dele. Se a região identificou que ali tem um vazio, mas ele precisa, né, a primazia é o acesso. E aí vai ter que ter dado condição de equilíbrio financeiro para ele sobreviver e começar a prestar o serviço também, né, que você está chamando a atenção. Okay. Paola, a gente pode deixar bem claro aqui que não teve oportunidade como essa da gente discutir essas políticas nos territórios.
Então, a responsabilidade nossa, dos secretários municipais, nas nossas regiões de atuação, é fundamental. Se nesse momento nós não nos unirmos, não falarmos a mesma linguagem nos nossos territórios, nós vamos estar fazendo uma política inadequada para aquelas regiões. Então, muita responsabilidade nessa hora, todos os secretários municipais de saúde. Tá? Então, é um momento ímpar para a gente. Então, se nós errarmos, nós vamos estar errando juntos. Porque se teve uma oportunidade igual a essa, deles ir lá, conhecer, conversar, dialogar, e ver se realmente aquilo lá está contemplando os vazios sanitários que existem naquilo lá, seria irresponsabilidade da nossa parte se nós aceitarmos isso daí nesse instante. Então, é um momento ímpar para nós, secretários, fazermos a nossa parte. É o mínimo que nós temos de fazer agora, é a nossa parte, independente de política, independente de partido. Nós temos de ver hoje a nossa população, é a nossa desassistência que nós estamos tendo lá e tentarmos acabar com esses vazios. Nós não vamos extinguir tudo, mas pelo menos amenizarmos esses vazios que existem nos nossos territórios. Muita responsabilidade nós, secretários, nesses instantes. Vamos participar dessas reuniões. É importante a participação dos secretários nesse instante, que falar lá é fácil. A hora que chegou o negócio para nós resolvermos, então é nossa responsabilidade. Muito atento a isso daí. Repassem para os nossos outros gestores que não gostam de participarem muito. Eu queria só completar a fala do Zé, porque nesse desenho antigo já existem hospitais que estão recebendo, né, recursos da rede de urgência e emergência e que, na verdade, não realizaram nenhum investimento para a melhoria da qualidade do atendimento, viu, Paola? Então, assim, que continuaram recebendo recurso, né? E que nada fizeram para qualificar o atendimento. E que continuam referenciando seus pacientes, né, para outros hospitais, né, com maior qualidade no atendimento, né, e ficaram com o recurso dos seus territórios e que nada fizeram. Então, acho que este momento também é o momento de receber o recurso, também é o momento de cobrar. Né, o momento de que receba o recurso, mas também faça. Porque é muito fácil receber o recurso e nada fazer. Né? Eu acho que esse é o momento. Letra D1 do 100. Tá? Então, só deixando claro a questão do método da pactuação, tá, gente? É método também. Vai sair para poder fazer pactuação nos territórios. Ô, Paola, o 100 aqui tem o tipo... Aqui eu estou vendo duas modelagens, 1 e o 2. Micro que não tem o Viva Vida e Hiperdia. Né? Eu estou vendo que vai... Não, Viva Vida e Hiperdia serão priorizados, mas todo o Estado vai desenhar 100. Todo, independente. Independente de ter o Viva Vida e Isso. E, inclusive, aqui já respondendo uma questão que a Ormezinda falou, você vai olhar a capacidade instalada. Você tem universidade, você tem consórcio, tem estrutura, você vai olhar tudo do seu território e aí vai modelar o seu 100. Tá? Então, o Viva Vida e Hiperdia é só porque tem a prioridade, porque eles já são estruturas e precisam também se adequar a essa proposta. Agora, outra coisa, aqui está considerando os recursos da PPI, quer dizer, o que já está lá eu vou remanejar dos prestadores que já prestam o serviço para preferenciar dentro do 100, é isso? Você vai tentar priorizar onde está a sua pactuação da média complexidade para os serviços que o 100 oferecer, quando ele começar a funcionar, ele vai ter primazia. Não é? Então, aí você vai trazer, esses recursos vão compor um financiamento também. É para dizer que o dinheiro da média complexidade da federal ele vai também ser direcionado. Tá? Quer dizer que seria o termo, né? Um plus, ou seja... Não, plus não. Ele já está lá. Vamos supor que está em Alfenas. Mas o recurso lá, que vigente hoje, é um recurso, digamos assim... Na lógica do Hiperdia, que você diz, da cartela global. Isso? Tá. Não, da PPI. Tá, a PPI tem lá um valor. Não é? O que vai... Vamos supor que lá em Ubá tenha um centro que vai começar a poder ter... vocês olharam lá, discutiram, e que ele pode virar um 100. Isso. O BAR, então, ele vai direcionar na programação dele, dos dinheiros da PPI federal que já está lá, para que o centro possa processar esses procedimentos lá. Porque seria aí um plus. Né? Você tem o dinheiro federal com o dinheiro estadual, e eles estão dizendo aqui, tinha uma política que a gente não viu ainda publicado, que é do mais especialidades, né? Também.
Reginaldo. 100 de UBA, pegou aquela unidade, está aqui. Ele vai pegar a FPO dele, a programação orçamentária do dinheiro da PPI vai ser alocado para esse 100. Além disso, vai vir um dinheiro estadual para essa área especializada e, além disso, está se falando aqui desse dinheiro federal do Mais Especialidades. Tá? Paola, eu quero... Mas é para otimizar o dinheiro da média complexidade. Eu quero destacar aqui, antes da dúvida, eu queria destacar 2 pontos que eu acho que a equipe do COSEMES trabalhou muito nesse sentido, é a questão de integrar todos os serviços já existentes, né? Então, isso é um avanço enorme. Quem tem policlínica, quem tem bons prestadores já credenciados, né, prestando serviço. Então, eu acho que isso é um avanço enorme e é algo que a gente já vinha colocando aqui, tanto nas plenárias do COSEMES, como numa das falas da CIB, que era muito engessado, né, o Viva a Vida e o Hiperdia, que não nos permitia isso. Então, eu acho que esse é um ponto. Outro aspecto que eu acho que é bastante importante, que a gente tem que colocar como positivo, é que a gente integra o sistema de regulação SUSFácil, né? Porque aquela velha briga, não, você tem lá na sede, mas eu não consigo acesso, né? Quer dizer, então, isso facilita bastante. Mas a dúvida é quanto à questão dos serviços já existentes, que tem saldo remanescente e que precisa se adequar, né? Porque quando vem Pirapora e Coração Jesus, eu acho que eu senti uma falta de que poderia estar colocando aí, poderia ter sido feito, né? Que aqueles que já estão em processo também de reorganização. Por exemplo, no caso, né, e a gente acaba tendo que falar, tem um caso concreto, é o caso, por exemplo, do centro de Janaúba, que a gente já colocou aqui, também no COSEMES, colocamos para a Alzira aqui e para os companheiros na CIB, tem um processo lá tramitando. A gente vai esperar o mês de fevereiro para fazer essas adequações ou a gente já inicia para fevereiro a gente começar? Gilson, pela regra, é em fevereiro. Tá? Então, assim, em fevereiro, a região de Janaúba vai sentar, a Cira, né, Montes Claros, todo, e vocês vão se enxergar em 100, né, como é que se estrutura. E aí já faz, o que está dizendo aqui é que uns estão mais perto de rapidamente se tornar um 100, e aí a gente vai trazendo a CIB e vai habilitando esse 100, habilitando, não sei se é a palavra correta, né, mas assim, vai credenciar isso como recurso do Estado, e então... mas é a partir da realidade de cada um. Agora, o processo, ele só começa, processo de pactuação, porque o primeiro momento é o reconhecimento das estruturas regionais, da necessidade regional, e isso feito no coletivo. Agora, você fala assim, não, eu já olhei aqui para o meu território, sou eu mesmo, eu vou mexendo lá no meu Hiperdia. Isso é um ato discricionário seu, porque a pactuação que nós fechamos com a SES é que, em fevereiro, é que começam os territórios com metodologia igual para todo mundo a fazer a discussão das suas necessidades, da sua estrutura, do seu funcionamento. Paola, é que assim, a gente tem um centro que, com a questão da chuva, a gente já tinha anunciado que isso ia acontecer, né? O centro, hoje, é 1 milhão de equipamentos e eu fico esperando. Mas você tem uma outra resolução te protegendo, que está vigente. Não, você tem uma resolução vigente do Hiperdia e Viva a Vida. Mas a 2209 ou a 10, não sei. Mas lá no parecer está assim, reforma e adequação de pequena monta, e ninguém sabe definir dentro da SES o que é isso. Né? Então, você aí, tem Gilson, então, eu sugiro o seguinte, como é pontual, que a gente converse com a SES isso pontual, porque, assim, primeiro, os Hiperdia e Viva a Vida que estão aí, eles estão vigentes, tem deliberação deles. Que nós estamos dizendo que eles podem transitar para 100, mas você está protegido por uma deliberação vigente de Hiperdia e Viva a Vida. Tá? Só para a gente ter uma ideia, quem está inscrito aqui? Vanessa, Maurício, Ormezinda. Na Ormezinda, a gente encerra a inscrição, tá bom? Ok.